Opa, só mais uma. Garoto. Só mais uma. Saudade. Tudo que é bom recomeça. Disso que eu tô falando. Sempre. As tantas e as próximas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Pinelli e esse é o Só Mais Uma, o podcast que às vezes se trumbica. Agora, o meu querido ouvinte e, por que não, participantes do nosso podcast, queria fazer uma proposta. Vou contar uma historinha aqui, o famoso storytelling. Inovação? Inovação, vamos inovar. Então, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Vai. Você trabalha numa empresa já faz um tempo e está buscando aquela promoçãozinha, né? Quer subir na carreira. Aí seu chefe chega para você e fala o seguinte. Manda. Fulano, a gente vai ter uma apresentação para o CEO da empresa. E a apresentação é esse projeto aí que você desenvolveu e tem tudo para ser um sucesso. E é você quem vai tocar a reunião. Fechou. Na segunda-feira, 9 horas da manhã. 9 horas? Isso. A hora que o cara fala isso contigo, já vai bater o frio na barriga. Você vai assistir o Faustão pensando na apresentação no domingo, você nem vai rir na videocacetada. A hora que chegar o Fantástico, então, puta merda, você nem vai dormir direito. Que triste, hein? Que domingo triste, velho. E o pior não é. E o pior não é que na hora que vai chegar a apresentação para aquelas 45 pessoas te assistindo, todo mundo olhando para você, expectativa a 1000, coração acelerado. Rapaz, aí vem aquela dor de barriga. É, meu amigo. Mas vamos lá, vamos ver quem que tá aqui na mesa para aprender um pouquinho mais sobre comunicação. Puru, meu nobre colega, tudo bem com o senhor? De bola, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar nesse boteco virtual aqui. Pessoas tão talentosas e comunicativas que iriam se sobressair nessa situação aí, não tenho dúvida nenhuma aí. Com percalços, mas sempre em frente, né, velho? Equipe going. Não, Paulo? O que você acha, cara? Excelente, hein? Coisa boa de novo reunidos aqui. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha. Uma bela noite aqui, não tão estrelada, mas com amigos estrelados aqui próximos. E é o seguinte, pessoal, só fazendo uma ressalva, teríamos hoje aqui, né, quase bateu na trave aí o retorno, né, Rambo 2. É a missão Rambo 2 aqui, mas enfim. Logo mais, Árabe estará conosco aqui, representando mais uma vez. Mas a questão é, nosso podcast aí figurando em todos os agregadores, hein, gente? Só mais uma cast. Baixe, ouça e compartilha, gente. Compartilha aí, ou no Instagram também, se quiser, nosso canal Só Mais Uma Cast. E compartilha se você gostou. Compartilha se você não gostou, porque é na diversidade que a gente cresce, pode ser? Hoje tá com prazo, hein? Que eu tô falando, meu amigo. Ô, Lelo, como é que tá aí essa vida, velho? Tá gelado aqui com essa cerveja aqui, mas quente com vocês na mesa do bar, na tela de bar, e feliz demais por mais um episódio da nossa longa história que está começando. Qual que é o número de hoje? 26. Bom, número bom, perto, hein? Perto do Natal já, ano que tá terminando para reiniciar aí em breve um restart em 2021. Feliz demais. E, gente, detalhezinho, em breve, nossos livros indicados na nossa landing page, que está por chegar, talvez em 2022. E... Talvez você pode... Fugiu já o maldito. Ô, velho, vou falar. Só a gente... É a gente que vai aprender a conversar. Não, na verdade é que eu fiz questão de eu introduzir o nosso amigo na mesa hoje, porque a gente tem a honra de receber aqui hoje Quem? Ele é meu meio primo, vamos dizer assim, também é sócio em umas empreitadas, ele é pastor, mestre de cerimônia, palestrante, faz casamento, ou como ele diz, ele dá voz ao amor. Nossa, e também um estudioso na arte da oratória. Samir, puxa uma cadeira e senta aí, velho. Salve, salve! Opa. Porra, que legal, cara. Com licença, né? Tô chegando nessa mesa aí. Que alegria poder estar com vocês e bater um papo sobre comunicação. Legal. Bom demais. Beleza. Não, Paulo, você que tinha esse sonho secreto de ser William Bonner, você acha que falar bem é questão de talento ou com técnicas de treinamento dá pra gente virar um Barack Obama? Ele tinha o sonho, tinha. Tinha, Lelo, verdade, isso aí? Os devaneios aí da juventude, será? Mas, de fato, eu tô com aquele cabelo branco esquisito que ele tem lá também. Tá aparecendo as mechas, as madeixas. Isso, de fato, eu atingi, né? Mas eloquência, não, né? Aí o cara já tem um treino bastante
árduo aí, e também já tem algumas questões que são, né, naturais. Eu acho aí, Pitinelli, minha impressão, ignorante, né, é que talvez a gente tenha as duas coisas. Tem gente que nasce já com o dom da comunicação, né? O Messi. Você percebe algumas pessoas aí... Hã? É o Messi, né? O Messi nasce com dom, né? O dom, né? Sempre se fala de dom, aí o Messi aparece, né? Você vê os vídeos do moleque pequeno lá, porra, o cara arregaçava o time inteiro, né? Fazia gol do Gandoso. Não, é dom, né? Tô falando de dom, né? Então a questão do dom aí, velho, eu acho que ela existe também na comunicação, né? Você vê pessoas, molecada comunicativa desde cedo, mas também eu acredito muito no treino, no Cristiano, né? Na técnica. No Cristiano. No Cristiano Ronaldo. Cristiano ganhador também, né? Algumas vezes aí na analogia do futebol, mais uma vez. E de fato, eu boto fé nas duas frentes. E acho que elas combinadas, então, aí complicou, né, velho? Se combinar as duas, você imagina você utilizar aquela nossa equação matemática de pôr o parêntese e elevar a potência, né? É aí que tá a questão. Então, tem a questão natural, minha opinião ignorante, e treino, ele potencializa tudo isso, né? Por que não? Então, Samir, o que você acha? Paulo, cara, eu vou falar pra você, toda vez que alguém fala pra mim isso, que você vira e mexe tem isso, ainda mais aquela senhorinha fim de casamento, e ela chega e fala assim, que lindo que foi, eu chorei, você nasceu com esse dom, cara. A impressão que eu tenho, cara, isso aí eu falo, parece que a pessoa tá menosprezando tudo que você estudou, cara. Mesmo você falando do Ronaldo aí, cara, se você olhar pro início da história do cara, o que esse cara deve ter treinado para chegar onde ele chegou hoje. Então, eu tenho para mim que a oratória, cara, ela é treino, cara, ela é treino, você desenvolve, não dá para você falar que o cara nasceu com. Cada um tem uma história e eu acho que na sua trajetória você consegue desenvolver e colocar para fora isso, cara. Todo mundo pode falar. E é o treino, de fato, cara. Eu concordo com você. E tem pessoas que têm facilidade, outras podem não ter tanta, mas ambas podem evoluir e seguir esse caminho, porque treinar é possível, né? As pessoas conseguem desenvolver habilidades aí, né? Eu também acho que é bem por aí, cara. Bem por aí. Eu acho engraçado. Agora é interessante que... Não, pode falar, Paulo. Não, eu ia falar só que a vida nos coloca, às vezes, em situações em que você... Às vezes, naturalmente, você não iria pra elas, né? Mas a vida te provoca. E, às vezes, esses gatilhos são legais pra você falar, porra, velho, talvez eu não esteja tão distante disso, né? Você é obrigado a falar em público sem querer. Você, de repente, tem uma receio muito grande, mas você é obrigado a se expor de alguma forma. E você tem que saber lidar com aquela situação. Acho que esses são alguns empurrões que a vida te dá pra você treinar alguma coisa. Você tem um amigo que dá aula e chama você pra dar aula, né? Tem essas paradas. Que pariu, é louco. É exatamente isso. Então, é interessante você ver esses gatilhos aí, mas toca a ficha. Cara, e você pensar também que a questão da oratória para o brasileiro, cara, a gente começa a se expor e a gente tem as primeiras assim, exposições nossas numa escola, cara. Todo mundo aqui deve lembrar daqueles primeiros trabalhos que você estava ali na frente, com aquela cartolina pendurada atrás. E se você pegar, mesmo nos Estados Unidos, a oratória ela vem como uma disciplina. Então o cara estuda aquilo desde lá da primeira infância e acompanha ela. O cara tem debates, né? Sim, já te coloca ali naquela exposição, mas trabalhando com técnica e tal. E nós, né, no Brasil, eu percebo muito isso. A gente é colocado nesse fogo aí, ali no começo, e ali vão criando alguns bloqueios. Então a gente começa a sempre olhar com essa experiência nossa. Enquanto você vê alguém com destaque, você fala, meu, esse cara, ele nasceu em outro lugar, ele veio de outro planeta e tal. E não é isso. Mas, Samir, eu pensei numa parada aqui. Olha só, quando a gente pensa assim numa criança estudando técnica, eu fico com um pouco de receio, porque, vamos lá, vou dar um exemplo meu, trocando um pouco de... Vamos lá. Em vez de voz, usando o desenho como o item de técnica, tá? Quando era criança, entrei em cursos de desenhos técnicos. O que aconteceu? Cândido Portinari. Famoso Cândido Portinari. Faculdade chegou, entrei no desenho industrial, design, gostava de desenhar ali. Só que, cara, é o seguinte, velho, meu desenho, eu sempre tentei ser muito técnico e nunca consegui, né? Aprendi as técnicas, então eu tentava fazer com muita exatidão as coisas, o hiperrealismo e tudo mais, do HQ, enfim, que eu tive nos cursos. E os meus professores na faculdade falaram assim, Lelo, assim, velho, você desenha, ok, mas nota 6, tá ligado? O que você desenha, na verdade, você não sabe ainda. Você não achou o verdadeiro desenho do Lelo, porque o tempo de você
ser você, autoral, né? O meu lado autoral de desenhar. Então, a técnica devia vir depois de eu encontrar o meu traço. Não sei se faz muito sentido isso também para voz, né? Para o jeito de se comunicar. Será que cada um tem um estilo? Porque, olha só, aí o que ele fez comigo, só para terminar a história? Ele falou, ó, eu posso te passar aqui e você continua o curso, ou semestre que vem você fica de DP comigo, só que você já tá passado no semestre que vem. Só que a minha batalha com você vai ser para você se encontrar no seu traço. Falei, velho, adorei esse discurso comigo. Esse é um professor bom, hein? Foi bom, velho. Mackenzie, opa. Bom. Luiz G, o nome desse professor aí. Quem conhece, conhece bem. E, porra, fiquei... Ele fez eu errar lá, manchar o dedo, esquecer a regra, esquecer as regras e talvez chegar no meu traço, né? Na minha curva, né, que vem de mim, e dali a base técnica ela me deu um amparo para analisar os desenhos e conseguir distinguir o bom do ruim, entre aspas, para mim, né, lógico, né. Na voz também, você acha que é assim? Tem o lado autoral de cada pessoa? O Lelo, até só para eu levantar bem a bola pro Samir agora, inclusive no curso dele, em toda fala dele, ele começa com a parte que você tem que descobrir a sua voz. Rapaz. Então aí você pode até explicar melhor por que você começa por acertei, então. Então, Lelo, quando a gente fala de comunicação, ela não é só a questão profissional. A comunicação, ela melhora relacionamentos, ela é ali no teu casamento, a comunicação ela tá nessa mesa. Você pode ver que quando a gente está com pessoas próximas, a gente fala de uma maneira muito mais espontânea e tal. E isso tem que estar relacionado com a nossa identidade. Quando a gente fala da técnica, ela vir lá no início, na verdade você não está impondo algo, a pessoa ela vai descobrir que ela nasceu para falar. Na verdade, a comunicação ela é necessária desde o momento em que você está ali como um recém-nascido, que você berra, você emite um som e com aquele som você sabe que alguém vai acudir você. Então, a comunicação ela vem para sobrevivência, e quando ela vai aperfeiçoando, a gente vê ela como uma ferramenta, e aí são N coisas que a gente pode conversar, mas a gente não pode olhar para a oratória como algo assim, eu escolhi isso. Não, a comunicação é para todo mundo, ela não pode ser, sabe, assim, uma escolha. Eu tenho que me comunicar. Então, eu vejo por esse lado. Saquei. Eu lembro que acho que foi o próprio Silvio Santos ou outros ícones aí. Então. Silvio? Cenoura Bravanel. Às vezes é uma pessoa bastante singular, porque assim, às vezes ela tem algumas dificuldades ao se comunicar, por incrível que pareça, né? Então, e aí ela desenvolve saídas ou técnicas para exercer isso na sua plenitude, entendeu? E isso acaba se tornando um jargão. Então, assim, faz tão bem essa saída, né? Então, aquele ferramenta que ele usa às vezes, para fazer a continuidade de uma frase, e às vezes são saídas que ele usa para se manter, e isso acaba sendo um pouco da vertente dele, né? Eu não sei, e aí eu posso aqui estar cometendo um erro absurdo aqui, Samir, mas o meu ponto aqui é dizer que assim, que muitas vezes a comunicação, além de ela se aplicar para todos, muitas vezes você pode achar a sua imbuído das técnicas e de tudo que isso você pode aprender, você pode encontrar o seu caminho, né, para se comunicar, e isso faz você ser diferente do outro e cria uma identidade que isso ninguém tira de você, mas a técnica ela te apoia. E às vezes nas próprias dificuldades que você tem, que é diferente da amizade que eu tenho, e depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, de que você tem, Lelo, que o Paulo tem, são diferentes. Então nas dificuldades a gente encontra saídas, e isso se torna-se personalidade, né? E acho que a comunicação tem essa questão de ela ser bastante autoral, todo mundo tem a sua e não tem imitação, né? Você sabe que da experiência que eu tenho com alunos, para você ter uma ideia, a técnica, quando ela vem sem a pessoa passar por um processo de propósito, de autoconhecimento, ela não faz sentido, porque a comunicação, ela é uma percepção. Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber da minha história, eu preciso ver qual que é a verdade minha, o que é que eu acredito.
Então, um dos passos nossos, né, dos primeiros passos, antes de falar de técnica, de falar qualquer outra ferramenta para aperfeiçoar a fala, a comunicação, é você fazer esse caminho cara, eu nasci para quê? Qual que é a verdade que eu carrego? Porque assim, eu olho isso como camada, né? Eu vejo que o eixo ali central, ali, o núcleo, seria a nossa verdade. E aí eu venho com as emoções, eu venho com os pensamentos, eu venho com a técnica. Então eu vou colocando essas camadas para que essa verdade possa, de alguma forma, ela vir com força. E hoje, né, mais do que tudo, nesse momento que a gente vive, a gente só está realmente dando credibilidade para aquilo que é verdadeiro. E não é só a verdade, né, como uma ideia, um conceito, mas é aquilo que é natural, que é espontâneo. Então a gente precisa, sabe, falar daquilo que a gente acredita. Porque se você não falar da sua verdade, cara, aí é palavras ao vento. Porque fica muito superficial, né? Fica muito raso, né, na verdade, né? Isso da guardanapo, hein? Boa. Gosto. Até o Samir, tem um exemplo do rapaz do treinamento, foi até engraçado isso, que tem um cara lá que ele foi bem travadinho o treinamento inteiro. Chegou na última aula, a gente deu um tema aberto, né? O Samir propôs um exercício com um tema aberto e ele veio falar da história do jazz. Aí você via que o cara estava dentro de um tema que ele queria falar, que ele gostava de falar. O cara deu um show na apresentação e aí tem muito a ver com isso, que o cara foi falar de alguma coisa que dava prazer ele terminou tocando um trompete? Cara, né? Não, mas ele tocava a bateria, né? Toda aula ele tinha uma bateria atrás, cara. Toda aula aquela bateria atrás. Esse cara vai tocar essa bateria, não é possível. E ele muito travadão, então. E na última aula, cara, ele me fala de jazz. Ainda olhou para aquela bateria e falou, e essa bateria aí, cara? Mas ele toca. Mas é isso, cara. Você vê o brilho no olhar, o cara falando daquilo que gosta. É incrível. Que gosta, que dá tesão. Tem um filme, né, que fala muito desse dilema e desse desafio, que é o Discurso do Rei, né, cara? Você pega uma situação lá que o cara tem que fazer ali uma transformação pessoal, ele passa, ele se supera de fato para assumir de fato aquela posição que ele precisa, que é o rei da nação ali e tudo, né? Mas, e é justamente sobre comunicação, né? É um filme excelente para falar dessa jornada que a pessoa tem que fazer para se desafiar. E que é possível, né? Esse filme é muito interessante. Ele era gago, né? Ele era gago? Ele era gago, velho. Ele era gago. E o interessante é o Rei Jorge, né? O Rei Jorge VI, da Inglaterra e tal. Isso aí. O que eu me lembro, vocês falando desse filme agora, eu me lembro quando o cara, ele falando dos medos dele, aí tem uma cena que o cara que tá cuidando, né, que tá sendo, né, o professor dele. Isso, e ele vira para ele e fala assim, os medos que você tinha com 5 anos, hoje você não tem mais esses medos. E fazendo ele refletir que o desafio que ele estava tendo agora, daqui a uns anos ele não ia ter mais. E isso me marcou muito, cara, porque realmente você tem que ter esse olhar. Não adianta você partir do agora. Você tem uma história e ela tem que vir junto com a verdade sua. Muito louco. Cara, então, o pessoal que tá ouvindo aí, fica até o fim, que no finzinho o Samir vai dar umas dicas para você não passar esse sufoco que a gente falou lá no começo. Vamos ver. Agora aqui o seguinte, Samir, a gente tem estamos aqui 25 episódios fazendo esse podcast, estamos aí evoluindo, acredito eu, mas... Organicamente aos trancos e barrancos? Exatamente. Agora você podia passar uns exercíciozinhos, né, pra gente aqui, o que você acha? O que dá pra gente fazer aqui de dinâmica? Começa tomando um drink, Sem dúvida, porque, olha só pra você ter uma ideia, e vocês estão fazendo algo rotineiro sem ter noção que isso ajuda. Quando a gente está prestes a fazer uma palestra, uma apresentação, uma reunião, seja o que for, você sente que a tua boca está seca. O que acontece? O teu organismo ele está trabalhando. Quando você bebe água, essa saciedade ela está dando um comando pro teu organismo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos hormônios e tal. Então, assim, tomar né, você beber um líquido, algo antes de você se expor é fundamental. Primeiro pela tua corda vocal e tal, mas também para o teu estômago, porque ele recebe algo ali, não é algo que vai gerar aquela digestão e tal, mas ele recebe ali um choque, né? E isso alivia na tensão. Então o primeiro passo aí é realmente a gente
tomar um golinho. Vou até pegar mais uma aqui. Vou pegar mais uma. Fazer um parênteses, algo que não tenha cheiro, né? Porque vai estar falando e tal. Galera, só se for online. Mas assim, todas as vezes antes de fazer qualquer tipo de apresentação, a gente sempre direciona a você trabalhar o teu corpo. A gente está aqui, quem está nos ouvindo aí, como comunicação, só tem a nossa voz. Mas é interessante a gente começar a pensar que a nossa face, vamos falar um pouquinho só do nosso rosto, a gente tem ali mais de 10 músculos e são aproximadamente 300 expressões que eu consigo fazer com o meu rosto. E muitas vezes esses músculos da gente, a gente não sente. Então, uma das dicas aí pra gente só fazer um aquecimento é você pegar a tua língua e você colocar ela lá na ponta da tua bochecha, e aí você faz uma rotação com ela, você gira de um lado pro outro, põe uma força na língua. Quem não tá vendo o vídeo, né? Depois a gente vai postar esse vídeo. Tô tirando um pedaço de carne aqui pra não escorrer os dentes. Aí você joga pro outro lado também. Momento de silêncio. Aí a gente precisa soltar esses músculos, isso é importante. Uma outra coisa é a gente trabalhar um pouquinho da respiração. Eu não sei se você percebe isso, vocês percebem, mas a gente tem mania de respirar aqui no nosso peito e a respiração ela tem que estar lá no tórax. Então a gente precisa sentir a nossa respiração lá embaixo, você precisa tirá-la do peito. Muitas vezes você está falando, no diafragma, muitas vezes você está falando e você percebe que parece que aquela pessoa, ela está ofegante, você vai falar, esse cara está nervoso, porque o cara não trabalhou a respiração. Então tem exercício para você. Várias vezes já. Você começar a respirar melhor. Então você utiliza aí, vamos falar da a vogal S, a consoante S. Então você puxa o teu ar e você solta ele com S. Então você puxa. A letra V, por exemplo, você puxa a respiração, solta no V. Você vai sentir os teus lábios tremendo. Legal. Gosto. Quem tá ouvindo aí não dorme, né? Relaxamento. São coisinhas básicas assim, que às vezes você fala assim, o que isso influencia? Mas ele ajuda a você se soltar um pouco mais. A gente costuma, o Thiago tá muito comigo, ele vê, eu costumo a fazer alguns exercícios um pouquinho antes. Se você pegar os grandes oradores aí, Tony Robbins, por exemplo, antes dele entrar em qualquer palco, e eu já acompanhei pelo menos algumas coisas dele, ele costuma dar um pulo ali numa piscina de gelo. Então ele dá aquele pulo ali, aí ele volta, e antes dele subir no palco, ele tem ali um stepzinho que ele dá aqueles pulos antes de entrar. Então são alguns exercícios que te ajudam, e que a gente tem que trabalhar ali diminuir a cortisona nossa e tal. Então isso ajuda muito, cara, ajuda muito. E a voz, principalmente. Então, quando a gente está trabalhando de respiração, a gente está trabalhando com a voz, e ela é a ferramenta, ainda mais aqui no podcast. Sabe um exercício que eu gosto muito, que depois, Lelo, você que gosta de prometer o post, eu vou prometer depois que vai todo mundo fazer, que é o exercício da caneta. Canetinha. Você põe a caneta na boca e tem que falar uma frase. Dicção. É pra todo mundo fazer isso agora? Depois a gente vai gravar um vídeo e fazer um Reels, que a gente não fez nenhum Reels até agora. Entendi. Isso aí. Entendi. É isso aí. Isso mesmo. Mas, ô Samir, e a questão de trabalhar a confiança, essas partes comportamentais aí, porque acho que isso direciona bastante, né? Quando uma pessoa é eloquente, ela fala de uma maneira direta, clara e acreditando no que ela tá falando, acho que muda o cenário. Como trabalhar a parte comportamental, né? Cara, a comunicação, como eu falo, ela é para relação profissional, ela é para relação pessoal. Se você for dar uma olhada aí, o LinkedIn ele colocou uma pesquisa em agosto agora, e uma das habilidades, de todas as habilidades ali, a comunicação aparece como a primeira. Ainda mais nesse tempo de pandemia, onde todo mundo sai ali do presencial e vai para as redes, vai para os vídeos e home office e tudo mais. Remoto, né? O remoto. Então a gente percebe que, mais do que nunca, há um destaque para aqueles que conseguem desenvolver, aperfeiçoar a sua comunicação. Agora, quando a gente fala da comunicação ali no seu dia a dia, existem diversas ferramentas. A gente começa falando desse propósito, que eu acho que é o ponto inicial. Você está fazendo aquilo que você gosta, você acreditar naquilo que você está falando, você conhecer do teu assunto.
né, sobre o que você vai falar. Então são série de sabe, assim, de lances assim que a gente precisa estar sempre olhando. Não adianta você falar daquilo que você não acredita. Imagine que você vai apresentar uma reunião e você vai colocar ali um relatório da tua empresa. Cara, mas você não está feliz naquele lugar, você não acredita naquela empresa, e aí você vai para uma reunião. Então, são diversos fatores que eles contribuem para que você tenha uma confiança. Então, acho que o primeiro passo é você falar daquilo que você acredita. Isso vai transparecer no teu corpo, né, na tua voz, e as pessoas vão olhar diferente para você. Bom. A percepção é diferente, né? A percepção é diferente, porque você cativa as pessoas por conta disso. Você acredita naquilo que você está falando, e isso é muito perceptível em gesto, em voz, em olhar, no que é recebido pelas outras pessoas. Eu boto muita fé nisso também. Eu vou ensinar uma tática aqui, eu acho que de confiança, Opa. sim, é uma tática boa aí que eu faço. Você simplesmente Tira o lembra flor que você simplesmente lembra que as pessoas que estão te ouvindo também fazem cocô, também vão no banheiro. São pessoas humanas e que têm os mesmos problemas que você tem também. Né? Ninguém é maior do que você e ninguém é menor do que você. A partir do momento que a gente entende que somos humanos, que temos início, meio e fim, que vamos de fato deixar algum legado no mundo, sabe? Que alguém pode, em cima do nosso legado, se elevar lá na frente. Mas assim, velho, nascemos para errar e para acertar. E, Samir, na hora que eu encontro você, eu nunca tive na vida. Eu não tô com vergonha de conversar com você. Você é um especialista. Mas que, antes de tudo, eu sei que você vai no banheiro também, rapaz. Você não é Muito uma legal pessoa... Quem já entendeu, né? Somos... Vai, desenvolve. Não, que estamos no mundo horizontal, né, velho? Tá ligado? Não é vertical. Então, a partir daqui a gente percebe que somos os terraplanistas vão pegar esse discurso aí. Os terraplanistas vão garfar esse discurso aí, velho. Cara, velho, essa coisa de colocar no patamar, elencar um doutor de um humano, sabe? Quando nossa, essa pessoa é foda. Que pessoa é foda, velho? Não é isso, ela é igual também, cara. Deixa eu te falar. Talvez esse pequeno insight, antes de qualquer apresentação, faz você criar mais confiança. Lógico que a gente tem esses medos. Eu não tô falando que eu não tenho medo das pessoas, tenho. Mas às vezes eu vou apresentar uma coisa que eu nunca vi com ninguém, eu olho pra cara de todo mundo e falo, é tudo igual a mim, velho, tá ligado? Dá certo. Eu pelo menos uso essa tática, né? De lembrar que elas vão no banheiro. É isso. Você tem uma ideia. Isso tem tudo a ver. As pesquisas falam que o medo de falar em público, ele está presente em 80% das pessoas. Então, imagino que na nossa roda aqui, cara, verdade, 80% tem medo. Então, isso já coloca, é o que você disse, você coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, eu falo que é você gerenciar a sua emoção. Então, você saber que aquele cara que está ali, quando eu estou na plateia, quando você está na plateia, você olha para um cara que está falando. Aquele cara, quando ele está muito nervoso, a gente tem a tendência de sorrir para aquele cara. Você fica sorrindo para ver se o cara ele vai deixar de ficar nervoso. Todo mundo condiciona aquele cara que está apresentando para ver se ele para. Por quê? Porque a gente tem isso, cara. Pô, o cara está sentindo, eu sei o que ele está sentindo, eu também passo por isso. Então a gente realmente, um olha para o outro. E uma outra coisa... uma solidariedade inconsciente, Samir. Oi? É tipo de uma solidariedade inconsciente. É como se seus medos estivessem expressados numa outra pessoa, né? Cara, rola uma empatia, será? Total. Porque sempre a gente se identifica com a dor do outro. Isso é uma realidade. E quando você vê o cara passando por aquilo que você passa, então vem muito natural. E uma outra coisa que eu coloco aí é a gente sempre tentar, nesse gerenciamento da emoção, é você reformular isso para a situação de uma conversa. Eu acho muito louco essa ideia de você estar aqui numa mesa, que é a proposta desse podcast, porque você olhar para aquilo com um olhar mais natural possível. Ou a gente está numa conversa, não vai ter caminho perfeito. A gente pode ser que meu irmão. Pode ser que hoje eu não esteja muito bem, então eu não vou conseguir dar o meu 100% por motivo ou tal. Mas é como se fosse uma dança, né? Então é como uma dança. Tem hora que você não dá aquele passo correto, mas você continua dançando. Então gerenciar a emoção é muito importante. Muito bom. Tem uma técnica, uma vez que eu li um tempo atrás, que inclusive que ela chama rapport. Não sei se vocês, né? Que é tipo assim. Rapport. Que ela, tipo assim, ela diz o seguinte, cara, que você busca estabelecer uma ligação entre você
e com quem você está falando ou a pessoa que está falando com você. Liga uma ligação mesmo, né? E aí, tipo, existem formas de fazer essa ligação, que se é uma pessoa, por exemplo, 1 para 1, né? Você está conversando com uma pessoa, né? Ou, assim, você tenta, tipo assim, primeiro se pegar pelas afinidades, né? Então você pega, você percebe de algum momento que a pessoa, sei lá, ela igual de esporte, ou tem alguma afinidade que você, aí você pega pela afinidade, né? E aí tem uma sorte de você setar essa relação que você tem com ela. A partir do momento onde você setou essa relação e você consegue identificar isso, né? Por exemplo, como é que você identifica? Às vezes você começa a falar, a pessoa, ela contribui com a sua frase, ou ela às vezes até critica o que você está falando, mas assim, quer dizer que ela está relacionada com você, né? Então ela se conectou com você. Ela se conectou com você a ponto até de dar uma outra visão, tal, mas ela se conectou. Aí assim, aí a introdução do tema que você vai falar, que você consegue introduzir de uma maneira mais fluida, sem aquela barreira da desconexão, né? E, tipo, e é um negócio que... Aí é uma técnica grande, né? Que tem uma série de coisas, né? Mas Teremos um post sobre isso, hein, Lelo? Acho, hein? Teremos um post sobre Rapport, hein, Boldro? Rapport, hein? E uma vez quem me explicou isso... Várias promessas hoje. E só pra finalizar, quem me explicou isso uma vez, ele falou assim, cara, se você começar a estiver falando e a pessoa repete o que você tá falando, tipo assim, você mexe com o dedo, a pessoa mexe com o dedo. Se você faz careta, ela faz careta. Você fala assim, essa pessoa se conectou com o que você tá falando, cara. Seja ela pra uma conquista... seja ela para uma negociação, seja ela para vender uma casa, seja ela para fazer o que quiser. Se conectou. Verdade. E aí, enfim, o rapport aconteceu lá. O Boldro, seguindo nessa linha aí, né, Boldro? Comunicação não é só verbal, né, cara? Tem aí pesquisas aí que falam diferenciam os formatos de comunicação, e os caras falam que as palavras que a gente usa, né, numa frase, elas têm um peso de 7% na comunicação. Tom de voz, velocidade, volume, intensidade vão ter um peso de 38%. Olha a precisão dos estudos, hein? E a linguagem corporal, cara, que é mão, peso, corpo, tá? O body language que você falou tem um peso de 55%, velho, né? Olha que loucura. Então, assim, não basta só você cuidar com o verbal, você tem que cuidar de todos os outros elementos que fazem parte dessa comunicação, né? Isso é muito louco, porque começa a ampliar, assim, as possibilidades, complexidade, né? Também, né? Mas possibilidades da comunicação. Muito violento isso, No né? fim, às vezes a gente acha que a mensagem que a gente tá passando é o mais importante, né? O que a gente tá falando, as palavras que a gente tá usando, mas no fim das contas, ela é bem pequeno, né? A importância disso na mensagem. O resto, né? O que você não fala diz mais sobre o que você quer falar do que o que você falou. E nem eu entendi o que eu falei. Paulo, e aparência, meu irmão? Aparência tá nesse estudo aí também? Tá no body language, eu acho, né, cara? É a forma que você se apresenta. Na verdade, é uma assim... constituição ampla, né? Tem tudo, né? Tem empatia, às vezes pintou essa dúvida. É que eu entendi quando ele falou da linguagem corporal, também é o visual. Tanto movimentação quanto como você se apresenta de alguma maneira, né? Uhum. Por exemplo, um pouco dos seus preconceitos, um pouco do que você acredita e no que você você tem afinidade. Às vezes pode ser um atalho. Entendeu? Pode ser um atalho. O que né? Vamos lá, a gente é uma sociedade que tem preconceitos, preconcepções, preferências, existem preferências, né? Então, assim, aí tudo isso ele reforça, né? Não sei. Kleber, por exemplo, né? Preferências culturais, né, Kleber? Reforça ou enfraquece, né? Reforça ou enfraquece. Exato. Você, Klebinho, por exemplo, você tem um problema, você contrataria um advogado que usa bermuda ou terno? Eu não teria isso, assim, no momento zero, pensando agora, não estou vivenciando isso, mas eu não teria isso como critério de escolha. Agora, em que lugar? Entendeu? Na praia, né? Não sei também, porque tem um ambiente também, tem a situação, a circunstância, isso, né? Gosto, então, assim, mas assim, olhando nesse momento, olhando o Facebook do cara, o Instagram do cara, ele tá de bermuda, isso não me incomodaria, né? Até porque não faz o menor sentido. Mas ele numa audiência de bermuda já é demais. Mas aí já tem mas aí já tem um espectro cultural de revolta, tem outros fatores que constituem isso, né? Ouse dizer que em 100 anos
vai, 50, esses males já não nos pertencerão, já. Acabou. Não, superaremos isso, superaremos. Não, viveremos todos nus, viu, Samir? Todo mundo vai ser nu, né? Roupa, velho, já era. Mas pensa, cara, você quando fala de um cara de terno, aquele cara que vestiu o terno, ele tá comunicando alguma coisa. Lógico. É verdade. Então, é muito importante, quando a gente fala dessa pesquisa aí, que ela foi feita na Califórnia, um tempão atrás, eu acho que o interessante disso aí é você ver a relevância de cada um. Então, quando eu falo que o corpo é 50%, nessa gravação, quem está nos ouvindo agora, essa pessoa, a gente tem 38% apenas de efeito. Então, eu preciso trabalhar nesse 38%, porque eu estou deixando de usar a expressão, a linguagem corporal, e o conteúdo nosso é os outros 7%. Então, a gente vai chegar ali no máximo a 40%, nem a 50%. E esse olhar tem que ser importante. Uhum. Olha que cara, parada interessante você trouxe aí, Samir, porque pensa na gente quando tá ouvindo os podcasts aí, que a gente também ouve no dia a dia, né? A gente acabou ouvindo mais que o Pete manda tanto podcast pra gente, né? Que a gente começa a ouvir e não para mais. Mas, cara, louco da referência. Louco da referência, é isso mesmo. Vocês não tem hora que vocês estão ouvindo o podcast. Vou até pegar mais uma. Boa, faça isso, Pitinelli. Mas não tem hora que você tá ouvindo uma parada que você entrou tanto no assunto que você simplesmente deixou de olhar, você não tá prestando atenção na sua visão, porque foi tão interessante o tema que você tá ouvindo, tá vivendo, ele capturou a atenção do seu outro sentido. Bota fé, Paulo. Eu tô falando isso porque talvez a mágica do podcast e o gol do podcast é você conseguir roubar a atenção de outros sentidos de forma que esses 55% que estariam no visual, eles são direcionados para audição, velho. Alocados. Olha que negócio doido, velho. Esse é o desafio. A gente já disse isso aqui, Paulo. De fato, bota fé no que você falou também. Até porque eles não são lineares, né? Eles mudam, né? Não, e assim, eu não sou impactado pela aparência, e que às vezes nos engana, né? A primeira imagem às vezes nos engana. Então, o áudio no podcast aqui, ele tem um peso que tá realocando toda essa galerinha que tava no visual. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é um negócio pra se pensar. É um negócio pra se pensar. E pensa comigo que a gente fala, a galera, você pega, você tem essa audiência, você fica conectado, aquilo chama a tua atenção, ele mexe com as tuas emoções, mas isso aconteceu por quê? Porque aquela voz, ela chegou de uma maneira, não é só, o conteúdo ele é muito pequeno, perto do quanto que a tua voz é importante. E a gente precisa olhar para ela e trabalhar com a voz, no caso aqui de um podcast, é a ferramenta master que você tem e ela que vai causar essa explosão. Por mais que a gente fale, aquilo mexeu comigo, mexeu porque aquela voz, a maneira como ele utilizou a entonação, a ênfase, a pausa, tem um recurso ali que de alguma forma chegou e prendeu a minha atenção. Porque se a gente fixar no conteúdo, é lógico, o conteúdo ele vem primeiro, mas se a gente foca só nele, cara, a gente tá cansado de ouvir pessoas que o cara fica ali 1 hora, 2 horas, nos primeiros minutos você já nem quer ouvir o cara, por mais que o conteúdo seja bom, por mais que o cara tenha doutorado, PhD, seja o que for. Parece a mãe do Muppet Babies, né? Parece a mãe do Muppet Babies, né? Blá, 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 Ainda mais no meio da internet, né? Que é tão importante, a atenção nossa hoje fica tão pouco tempo. Se você usa uma voz, tem um tom de voz monótono, ou fala muito devagar, não tem uma rotação de voz interessante, é difícil você conseguir prender a atenção das pessoas. Famoso marcha lenta. Ritmo de voz, cara, ritmo. Diga. Não, ritmo de uma festa. Coisa que a gente faz aqui no podcast, que a gente faz de maneira meio orgânica e não pensada, mas é que assim, a gente vivencia, entendeu? E aí quem ouve, a ideia é que ele vivencie junto com a gente. Então ele não tá só escutando alguém falando, ele tá vivenciando, né, um contexto. E a gente até brinca, né? Eu e o Lelo, né? O Lelo, a gente é amigo há muito tempo, né? Muito embora a gente discorde bastante e discordamos bastante há 20 anos, né? Por exemplo, ele veio aqui em casa esses dias aí, a gente conversou que tinha assim, cara, às vezes a gente no podcast, a gente é antagônico também. Um pensa de um jeito artístico e outro pensa de um jeito metódico. E tipo assim, então existe essa questão assim, muitas vezes, afinidade comigo, afinidade com o Léo, afinidade com o Paulo, afinidade com o Thiago. Tipo assim, então a gente cria uma história com o Pete.
A gente cria uma história, e a história entretém. Sim. Então, talvez, então a gente não tá só jogando com o aspecto, a gente tá também jogando com a imaginação, entendeu? A gente tá jogando com uma série de fatores aí que pelo menos a gente tá se esforçando pra isso, ou tá vivendo e esperando que, né? Mas isso eu acho muito legal, né? E tá relacionado com a empatia, mais né? Que a história, mais que a história entretém, a forma entretém. Isso é um negócio muito power também, que aí a gente colocou perfis diferentes que estão trocando ideias e as pessoas se conectam com isso, né? A audiência nos podcasts, ela tá se mostrando mais fiel, e eu não sei se fiel é o melhor termo, ou conectada do que em outros canais, né? No sentido de tempo de permanência, né? Porque a retenção é mais alta. A retenção, a palavra é essa, obrigado, Pitinelli. Ela é mais alta. E aí, então, assim, a mágica do áudio, né? Que realmente a gente tem muito ainda para estruturar, aprender e ficar cada vez mais eficiente para passar conteúdo. Porque você consegue fazer outra coisa enquanto você está ouvindo o podcast, né? Tem isso também. Você vai assistir alguma coisa no YouTube, você não consegue, você tem que ficar ali focado, senão você perde. Agora aqui, o cara vai saber quem tá dirigindo, quem tá ouvindo dirigindo, quem tá lavando louça. Quer ver, né? Velho, e se você põe um negócio no YouTube, eu não sei se seja, às vezes eu coloco lá na segunda tela aqui, tô fazendo uma parada, você não fica meio com vontade de olhar o YouTube, velho? Você quer olhar se o cara botou um gráfico, se ele botou uma apresentação, se ele botou alguma coisa. Meu, se você tá ouvindo o podcast, tá na segunda aba do podcast, você não tá nem aí com o visual tem outra parada. É interessante isso, né, velho? E você já percebeu que uma vez o cara tá falando, você ouve a voz, você imagina uma coisa, quando você conhece o cara, o rosto é totalmente diferente daquilo que você ouviu, que você imaginou. Total. Então, a gente começa a perceber, isso é interessante, esse exercício, porque a gente imagina, né, cara, aquela voz, a entonação daquele cara, ela cria algo, essa emoção, a maneira como aquela história é contada, ela mexe com a gente sem você ver nada, cara, você não tá vendo nada. Mas olha só, Samir, quem ouve o pitch aqui sabe que ele é parecido com o Datena, velho, tá ligado? Então, agora eu quero dizer, quem aqui diria que o Scooby-Doo era o seu peru, velho? Ninguém diria isso. Isso aí. Ninguém diria. Mas é legal, a imaginação é boa por causa disso, né, velho? Olha o Louro José, cara. Esse boneco aí que morreu, parou o país aí. Cara, é só um boneco, velho. Era um louro, né? Velho. Então você vê como isso impacta e mexe com a gente. E, cara, agora, qual pra vocês é a voz mais famosa do Brasil ou foi, hein? Pode ser ou foi. Roberto Avalone. Ah, não fode, Lelo. Não, deixa o cara, velho. Fala a sua, Pete. Não fode. Eu tô pensando que da minha época, da minha vida, assim, eu acho que o Galvão Bueno, talvez. Sim. Fala aí, Samir Boldro. Fala aí. A voz mais importante, mais famosa do Brasil. A voz mais... Pra vocês. A voz mais famosa do Brasil. Mais emblemática, velho. Pra mim, o Silvio Santos... E não só porque ele é um puta comunicador, é porque ele é muito imitado, velho. E é muito engraçado. Então, tipo, as imitações favorecem o quanto ele é famoso, entendeu? Sei lá, não sei. Eu ia falar do Silvio, como modelo, né, de comunicador. Perdeu. Tem que falar outro. Cara, tem eles, cara. O Robertelli é um dos caras que eu gosto. Pô, tem tanta gente, cara. Mas assim, pra mim a voz mais... Não, pra mim a voz mais famosa do Brasil é a do Lombardi, né? Que também faleceu, né, cara? É um cara que nunca apareceu. Cid Moreira. Todo mundo queria... Cid, né? O Cid tem uma história gigantesca, né? Cid Moreira, pessoas mais jovens não sabe nenhuma deles, né? Sim, tá falando. A gente não sabe nenhuma deles também, né, Clebinho? Não, o Cortella é um cara hoje em dia que tá top, hein, meu? A voz dele calma você, né, cara? Muito legal. Mas o Paulo falou uma boa. Ele trouxe uma pessoa que a gente só ouvia o áudio, né, cara? E realmente, é que nem o do Ele foi sempre uma voz. O Louro José também foi sempre uma voz. E a gente trouxe pessoas que têm imagem, né, também. A se pensar, hein? Uma bela pergunta. Vamos fazer isso aí, viu, Pete? Pergunta pros nossos Aliás, ouvintes. velho, só um parêntese. Eu vi uma matéria outro dia com a mina que faz a voz da Siri. Ela que deu a voz da Siri. Ah, se eu vi isso aí. Animal. E olha que interessante, velho. A mina deu a voz da Siri. E na minha equipe tem uma mina que ela imita a voz do Google. Ela consegue imitar a voz do Google. Um dia nós vamos trazer ela aqui para trocar uma ideia. São as imitações do século. As imitações do mundo digital, né? Exato, velho. Não é mais o Silvio Santos, não é nada assim. Eu vi uma reportagem com a moça que fez a voz do metrô de São Paulo também. Foi foda, né? São vozes que são
É realmente emblemática, né, velho? Emblemática. Bom também. Cara, e a gente precisa ter esse olhar, assim, ao ritmo da sua voz. Você tá falando muito rápido, você tá falando devagar. A gente não faz esse exercício, ele é importante. O tom da nossa voz é importante você... Eu sempre costumo falar quando a gente vai preparar um discurso ou até uma reunião, quais são as palavras-chave que eu quero para aquela reunião, qual palavra que ela teria um destaque que poderia gerar ali... Os highlights. Highlights. Então isso é importante, com toda a pauta, todo o roteiro, a gente ter um olhar diferenciado e na hora de você se expressar, você conseguir colocar essas palavras de uma maneira diferente, isso dá um olhar e a sua comunicação fica melhor. Ô Samir, eu tava lembrando tem uns processos que acontecem assim, né? Até no ramo de publicidade, né? Acontece muito, assim. Você vai apresentar uma campanha e às vezes você tem na apresentação exatamente o que você está falando. Eu, particularmente, nunca apreciei esse modo de apresentação, né, que você faz o famoso palestra, a legenda do que está escrito ali atrás. Parece que você decorou o texto, né, uma coisa muito cartesiana. Mas tem gente que admira isso, tudo bem. Como é que você olha isso? Você acha que o estudo... como é que eu posso dizer? Você tem que ser preparação? Muito... Assim, eu sou um cara que só apresenta as imagens e deixo o contexto falar por mim, né? Eu não me preparo muito. Deixa o couro comer. Eu não estudo muito, eu sei sobre o que eu vou falar. Eu acho que a minha preparação Você se comunica com as imagens, né, Lana? Não só isso, eu comunico com a temperatura, o ambiente, as pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que um veio de um lugar, outro trouxe para outra pessoa, outro gosta de uma comida X, e ali eu vou tentando fazer as ligações com o assunto que eu vou fazer. Que é um jeito meio doido que deixa as pessoas ansiosas com o meu jeito. Mas tem gente que gosta de se preparar muito, estudar, item por item, quase como se fosse a famosa decoreba. E o que você acha, Samir? Você acha que a pessoa tem que decorar o assunto ou ela tem que, de fato, falar assim, eu estou confiante sobre o assunto que eu vou falar e vou me virar nos 30? Deixa eu te falar, um número mágico, isso é estudo, é o número 3. Eu não acredito que você tenha que descrever tudo que você está pensando em falar. Mas a primeira fala sua que eu achei interessante é quando você tenta conhecer as pessoas. Que a comunicação é quando você está se importando com aquilo que vai ouvir, não é só o que você vai falar. Então, isso é interessante, você se preocupar com quem vai ouvir. A gente, quando está numa reunião, você tem uma estratégia de você sempre procurar aquele olhar, essa questão da empatia, aquela pessoa que ela respondeu a você no primeiro momento. Se você está numa plateia grande, uma plateia bem maior, que você não consegue, né, ter ali o contato pessoal com cada um, então você fixa o seu olhar em alguns pontos e isso gera conexão com as pessoas. O olhar é o ponto mais alto da comunicação. Então, esse primeiro momento, ele é importantíssimo. Agora, eu falo do número 3 por quê? Porque é importante você sempre pontuar, para que a gente não se perca. Então, eu sempre costumo dividir tudo que eu vou falar em 3 pontos. A gente fala, a introdução, né, o desenvolvimento e a conclusão. Muitos usam isso. Mas eu sempre tento dividir para que você tenha o começo, meio e fim. E é tão importante isso, porque quando você coloca isso no início da tua fala, gente, eu estou aqui, hoje a gente vai falar sobre, sobre a pandemia, né? Como acontece, o que é, qual a consequência e o resultado. Então, assim, você já fala para a pessoa os seus 3 pontos, essa reunião vai demorar 40 minutos e tal. Então, você está passando ali para aquelas pessoas o que você se importa com elas. Uma preparação também, você está preparando ela para te ouvir bem. Isso, e aí você tendo esse ponto principal, eu acho que toda fala tua, ela tem algumas palavras que são principais, tem algumas coisas, a gente fez um exercício uma vez na empresa que eu estava até junto com o Pete, e é assim, você imagina o Santuário Nacional, a Basílica ali, de Aparecida. O que acontece? Os romeiros vão ali, toda a época ali do dia 12 de outubro, e as pessoas caminham ali, e existe uma preocupação da rodovia para que os romeiros não sofram acidente, então a gente tem várias mortes naquele período. E aí o que precisava ser feito? Um projeto, né, apresentar um projeto para determinado órgão, para que ele custeasse, para que ele se atentasse para essas mortes. E assim, cara, eu preciso convencer essas pessoas a, a fazer uma obra para que diminua essa morte. Como que a gente vai pensar nisso? Então, a frase foi, a fé que mata. Então, você imagina que você vai iniciar ali a tua fala
Cara, eu posso chegar para você e falar assim, a fé que mata. Ou eu posso virar para você e falar, a fé que mata. Então, quando você estuda, você se aprofunda naquilo que você vai falar, aquilo entra dentro de você. E aí, vindo a técnica junto com essa tua verdade aí, então tem uma explosão maior. É verdade. Legal. Você é muito mais assertivo. Né? Não tem o que falar. Agora, cara, a dúvida que eu trago aqui pra gente é o seguinte. Será que, em tempos de Covid, qual que é a percepção de todo mundo aqui de vocês? A comunicação e esse tipo de preocupação com técnica, tudo mais, ele é maior hoje ou menor? Será que a Covid, o isolamento e esse aumento das comunicações remotas que a gente está, ele aumentou a importância dessa questão de comunicação ou a gente agora pode ser mais relapso porque tem ferramenta e tudo? O que vocês acham? Eu honestamente acho que ele dificultou um pouco a comunicação, por isso que talvez você ter um pouco mais de técnica ajude, porque a gente falou ali que 55% da comunicação é o corpo. Quando você está presencial, você usa 100% da comunicação. Quando você está aqui, você tem uma telinha aqui, um quadradinho para você se comunicar. Um quadradinho tosco às vezes. Quadradinho tosco, que às vezes você não está prestando atenção no que está atrás de você não está prestando atenção na luz que está batendo de um jeito e ninguém está vendo o seu rosto. Aliás, então, tá assim, sujo lá atrás dessa parede, viu, Pete? Sua parede tá suja. E aí, isso gera muito mais dificuldade, né? E além de tudo, quando você tá na rua, você tem a bendita máscara. Puta, essa semana eu fui num lugar que tinha eu de máscara, a atendente de máscara e um acrílico entre nós dois. Não dá pra se falar, velho. E você tava de óculos escuros. Né? E eu falo pra dentro. Então, eu não ouvi o que a moça perguntava. Tava os dois berrando. Então, assim, eu acho que a comunicação tá mais difícil. Então, por isso que ela está sendo mais valorizada ainda. Sinais. Linguagem de sinais. Sem dúvida. O que acha, Samir? Conta pra gente aí. Eu vejo que, e é interessante isso, porque se colocou barreiras. Esse é o grande desafio. E quando vem a barreira, quando vem essa dificuldade, eu acho que a gente é conduzido a aperfeiçoar. Por isso que hoje, mais do que nunca, todo mundo está procurando, você vê todo mundo procurando webcam, todo mundo, assim, é um mercado que estava, lógico, sempre aquecendo, mas houve uma explosão. O que eu percebo é que a necessidade, ela faz, né? Então as pessoas, elas precisam, é a necessidade. Só que o que eu percebo hoje é que é muita gente exposta sem nenhum tipo de preocupação. E a gente se esquece que a gente está comunicando. Então, o teu fundo, esses dias a gente fez uma live com um rapaz, e aí eu olhei para... A gente começou a live, ele tinha 3 santos atrás, as 3 imagens atrás dele, e eu perguntei para ele, você é religioso? Você é católico? Ele falou, mas como é que você sabe? Eu falei, porque tá aí atrás de você. E ele nem tinha se tocado. Ele nem tinha se tocado que aquilo estava comunicando alguma coisa. Então olha para você ver a importância que tem desde uma roupa, desde do teu fundo, do teu áudio. Esse olhar nosso, ele mudou. A comunicação, ela realmente tem sido um desafio para a gente por isso. É tudo novo. Você sabe, né? Samir, eu muitas vezes tento lutar, dependendo da conexão da internet, mas nas reuniões virtuais, para que a gente se coloque com a câmera aberta, né? Muitas apresentações, todo mundo esconde a câmera e ainda usa a muleta de que a conexão tá ruim. Mas é muito importante a gente conversar com o rosto ao vivo, né? Porque a câmera escondida faz o famoso poker face, que o apresentador, de fato, o cara fica lá tipo zumbi, você não sabe se o cara tá dormindo ou não. Isso é terrível pra quem tá conversando, você sabe muito bem disso, né? E assim, você tá tentando se conectar com um ponto na plateia que é um avatar cinza, com uma cabecinha tosca, mal desenhada da porra Vai do lá Zoom. dar uma aula com o Puru lá pra você ver. Mas olha pra você ver. Na aula lá, ninguém... Talvez, Kleber, fica a dica. Professores que estão ouvindo, seus alunos têm que abrir a câmera. Pergunta se o Paulo não tentou. Pergunta se todo mundo pontos aí, o pessoal não... Eu falei com um cara, um professor de inglês, numa escola aqui em São José dos Campos, na cidade de São José dos Campos, são 2.000 alunos. E olha para você ver, antes... 2.000 alunos? São 2.000 alunos da escola, e a faixa etária que sempre era, que se conectava, que desenvolvia melhor, eram os adolescentes, então naquela faixa ali dos
dos 12, 14, 16, 18 eram os que mais produziam, que tinham resultado melhor. Com a pandemia, o pessoal acima dos 40 anos são os que mais estão atentos, produzindo e querendo aprender. E ele contando da experiência, que quando ele está ali na sala, né, na câmera ali, a maioria dos alunos desligam. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa para ver por quê. Isso está relacionado com a autoimagem. As pessoas não gostam de se ver. Então, e volta naquela conversa inicial da nossa história, porque a gente não gosta da nossa voz. Você pode ver, todo mundo que faz um áudio, dificilmente você gosta da sua voz. Minha voz tá feia pra caramba, é verdade. Você não gosta da tua imagem, e você vê que quando você olha para o rosto é diferente de quando você está olhando para a câmera. Quando você se vê no espelho, quando você olha para uma câmera, né? Quem está olhando para você. Então isso veio à tona agora. Então eu acredito que essa pandemia traz essa necessidade da gente buscar essa identidade nossa, esse caminho aí. Eu só quero acrescentar um ponto aqui. Pelo que eu notei aqui, a gente falou da dificuldade que o Thiago Puppitti colocou, a gente falou da forma, né, e da autoimagem, né, que você colocou, né, Samir? Mas eu tenho um ponto adicional. Eu acho que mudou o comportamento, porque assim, essa pandemia, ela assim, na minha avaliação, ela trouxe um olhar muito mais um pouco humano, no seguinte sentido: os caras estão falando dentro da casa deles. Eles abriram as casas dele para começar a falar. Então, tipo assim, hoje você fala sabendo, você fala com a pessoa, mas você fala com a pessoa, com a filha dela, com a mãe dela, com a família dela, e com não sei o que lá. Então, tipo assim, trouxe uma intimidade, uma empatia que, por incrível que pareça, era algo que era inacessível no passado. Assim, no passado verdade, o cara tava lá. Então, por exemplo, você fazia uma reunião no passado, todo mundo aqui trabalha em grandes empresas, eu trabalho numa grande empresa, e quando você faz uma reunião, era muito um protocolar. Normalmente tinha um viés protocolar. Hoje, quando você humaniza isso nesse ambiente digital, você ganha pontos, entendeu? Porque assim, porque as pessoas estão nessa questão. Você está falando de uma pessoa com a casa dela, com o filho dela gritando, entendeu? Então assim, tem essa questão, por incrível que pareça, né? Me parece que a gente está numa empatia meio maluca, entendeu? Porque as nossas portas estão abertas, entendeu? É bem por aí. Paulo, o seguinte, tá vindo um caboclo aqui, acho que eu vou... Velho, pra fechar a conta. Você sempre curte chamar o garçom, velho? Você sempre... Mas é que tá escrito aqui, Pete chama o garçom. Tá escrito na pauta, vou fazer o quê? Essa porra? Eu sou um soldado. Eu tenho só mais uma. Então vamos cumprir nossa promessa. Cara, não, velho, pelo amor de Deus. Vamos cumprir nossa promessa lá do começo, e o Samir agora vai dar umas dicas pra perder o medo. Não acredito. Vou pegar mais uma. Lá atrás, pega mais uma aí. O Samir deu uma desconversada, mas agora vai vir. E só não vale falar, segue meu Instagram que vai ter um curso, porque já teve a moça das histórias lá, já fez essa pra nós, né? Falamos para ela dar umas dicas, ela jogou o curso. Vamos dar umas dicas para a turma perder um pouco o medo de falar em público, Samir. Que dica que você dá? Vamos enumerar? Pode enumerar, Samir? Vamos enumerar, anota aí, vamos anotar, gente, porque vai ser um conteúdo bacana para quem está ouvindo aí. Que isso. Podia começar explicando o que gera o medo, né, Samir? A questão da adrenalina. Sem dúvida. O sentimento de luta ou fogo. Eu falei um pouquinho aqui com a gente que tem esse lance de você saber a tua verdade. A gente já falou sobre isso, beleza. E aí o que acontece? A gente tem as emoções e a gente tem os nossos pensamentos. E aí que tá. O que faz com que a gente fique nervoso, dê branco, comece a tremer, está muito relacionada com a questão de você colocar as emoções na frente dos pensamentos. Então você perde o controle. Por quê? Todas as vezes que você recebe uma informação ali na tua mente, automaticamente o teu corpo vai responder aquilo. Se eu não estou conseguindo manter ali, conseguir receber aquela informação de uma maneira tranquila, eu conseguir pensar, refletir, automaticamente o meu corpo ele vai reagir. Então, o que a gente precisa entender? Como que funciona um pouco a nossa cabeça, como que está aqui. Eu costumo dizer que a gente tem dois cérebros aqui dentro, e a gente tem um que é o primitivo, e a gente tem um que é uma versão melhorada, que é o nosso neocórtex aqui, aquela região frontal da nossa cabeça. A gente sempre age na questão primitiva. O que é o primitivo? Você imagina que quando você tem fome, você vai comer, não é isso? Quando você está com sono, você quer dormir. Então, são respostas rápidas, porque são aquela necessidade que vem no primeiro momento.
Então, quando a gente está diante... a sobrevivência, a questão primitiva. Então, sempre quando você está por uma situação difícil, uma situação que você nunca viveu, que você não tem domínio, a gente vai sempre ter 3 reações. Ou você vai fugir, né? Ou você vai paralisar, ou você vai lutar. Vai ser uma dessas 3. E o que acontece? Se você leva isso para a comunicação, o que é o fugir? É aquele cara que entra, ele fala rápido e cai fora. O cara que luta é aquele que fecha a cara, começa a falar, mas com aquela voz, você olha pro cara, o cara parece estar com ódio, com aquele rosto. E aquele cara que paralisa, então é quando dá aquele branco. De repente o cara, esquece daquilo. Então a gente está sempre andando ali na questão primitiva. O que a gente precisa é sair disso aí. É você buscar um caminho diferente. E aí a gente começa a trabalhar na questão do nosso pensamento. Então, primeiro passo, cara, é saber que você tem que cumprimentar a sua ansiedade. Cara, a ansiedade existe. Eu tô tenso, eu nunca passei por isso é uma realidade, as outras pessoas também ficam. Então, esse ato de você reconhecer que você tem uma fraqueza é o primeiro passo, cara. E você... Vamos, diga. Cumprimentar a ansiedade, né? É isso que você falou, né? Por quê? A gente precisa... A interpretação de um fato nosso ou daquele momento, ele vai determinar a sequência das ações que vão vir. Então, o nosso corpo vai desenvolver a partir daquilo que eu estou interpretando. Se eu reconheço que aquilo é um momento difícil, se eu absorvo aquilo, eu começo a mastigar aquilo, então, peraí, ele não vai vir com tanta força. Isso eu acredito que seja... assim, o primeiro passo para a gente começar a perder. Tem uma pesquisa que foi feita também num presídio, eu não me lembro o nome, fugiu aqui, mas essa pesquisa ela aponta que os caras que estavam presos, o que levou esses caras a conseguirem passar 10, 15, 20 anos, é porque eles pararam de pensar no tempo, eles começaram a olhar para o agora. Então, imagina que a gente começou falando de uma entrevista de emprego que você vai fazer na segunda. Peraí, cara, eu preciso viver a segunda agora? O que eu posso fazer hoje? Então, hoje eu posso estudar aquela empresa que eu vou fazer a entrevista. Hoje eu posso me preparar, eu posso ver a roupa que eu... Sabe assim, eu vou vivendo aquele momento presente, eu absorvo aquele momento, ele se torna real para mim, para que quando eu chegue lá, a ansiedade não tenha dominado. Então é muito importante. Já vivenciou parte disso, né? Você ser orientado pelo seu presente. Isso é muito importante. Porque sofrer pela antecipação é terrível, né? Sofrer... Na verdade, você antecipa aquele ponto e você vive o agora planejando outro ponto, é isso? Sim, cara. O maior obstáculo é a gente mesmo. Então você precisa sair do seu próprio caminho. Então, por isso que eu acho que um dos brindes memoráveis da nossa vida é essa, cara, é você absorver aquele momento que você está vivendo hoje. Então ele vai se tornar memorável. O meu preparo para aquela palestra hoje, aquele slide que eu estou fazendo. Então isso me reforça e gera dentro de mim já aquele pensamento, ele é diferente. Então a minha emoção ela vai ser diferente. Não é nada de ímpeto, assim. Isso é muito importante. Já lembrando nosso amigo, que eu esqueci o nome agora, já diria Sêneca, a expectativa é o maior impedimento para viver. Que isso? Você que falou isso? Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Meu Deus. Que pedrada, hein, cara? Como diria o presente quer, né? Presente é tão legal. Presente é tão legal, né, velho? Você abre, você curte o brinquedo, é bom, né, velho? Carpe diem, velho. Carpe diem tem a ver. Presente é muito bom, velho. Mas aí que tá, cara. Tem uma aula minha que a gente fala isso. Que o que acontece? A nossa verdade, ela é um diamante, é uma pedra, ela é preciosa. E quando eu estou, né, me preparando para ela, é como se eu colocasse aquela caixa com laço bonito. Porque se eu pegar esse diamante e jogar no chão, ninguém vai dar valor nenhum. Mas se eu colocar ele numa caixa, se eu colocar um laço e uma luz que vai estar em cima, na hora que eu abrir aquela caixa, ela vai ter um outro efeito. Então, esse preparo nosso, esse olhar, você absorver aquele momento, ele realmente vai valorizar aquilo que já está dentro de você. Porque não é uma ameaça, ele é uma oportunidade. Então isso vem no preparo. E quando você está diante ali daquela reunião que vai começar, cara, falta ali alguns minutos, a cortina vai se abrir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa que a nossa adrenalina ela aumente, porque a adrenalina está relacionada realmente com a força, e o cortisol, que é aquilo que coloca a gente para baixo, ele precisa diminuir. Então você precisa, olha no espelho, dá uns murros, dá um pulo,
aumenta a sua adrenalina. Faz a pose do herói. Faz o famoso power posing. Esse é louco, eu gosto de falar sobre isso, cara. O que é isso aí, power pose? Cara, é um estudo. De Dragon, esse esquema? E é por aí, cara. Esse é um estudo que foi feito pela Amy Cuddy, cara. Ela fez até um TED que ficou famoso, um TED Talk falando sobre isso. E ela fala muito dessa questão do hormônio, onde foi feita uma pesquisa. As pessoas que estavam com o nível de cortisol menor e adrenalina maior ali, essas pessoas se deram muito melhor, elas passaram muito mais confiança. Então, o que acontece? É tão louco que ela mediu a saliva lá da galera e viu cortisol e testosterona da turma. E aí pegou uma parte e falou, você vai ficar numa pose de um super-herói por 5 minutos. Depois que a pessoa terminou essa pose, ela é aquela tipo, a pose que você quer. Cima. Isso, a mulherada faz a pose da Mulher Maravilha, né? Então você faz na pose por 5 minutos. Depois ela veio e tirou de novo cortisol e testosterona. E viu que a testosterona aumentou e o cortisol diminuiu. Então a pessoa que passa... E quem não viu o filme? Velho? A pessoa que passa por essa pose de poder, ela se torna muito mais confiante, muito mais... Foda. Cara, e pega as histórias em quadrinho aí, cara. Você pegar mesmo... vamos lembrar do He-Man, cara. Ele é o Adam e depois ele vai e se transforma no He-Man. Isso é um processo de transformação. É como se ali você colocasse pra fora. Mesmo o Superman, ele tem a vida normal, mas na hora que ele tá diante de um desafio, ele coloca pra fora. E vocês têm um power pose aí, que é quando vocês levantam um copo. Vocês não acham, não? E só dando um ponto aí, não é alguma coisa inventada pela sociedade, tá? É um comportamento humano. Se você pega, por exemplo, um cara que vence uma corrida, uma batalha, o que quer que seja, geralmente ele levanta as mãos pro alto. Né? Então, e aí eles observaram esse mesmo comportamento tanto num cara numa circunstância normal e que ele faz isso, quanto num cara que é cego. Ele venceu uma rotina dele, ele vai lá e levanta a mão pro alto. Um cara que nunca viu essa característica física dele é uma característica da vitória. E aí eles também estudaram no reino animal, em questão, eles também perceberam que alguns tipos de animais também têm circunstância parecida. Quando eles ganham uma batalha ou qualquer coisa, eles têm um comportamento de ereção, né, de colocar tipo assim, de ficar de pé ou assim, com o corpo ereto, levantando os braços ou queixando rígido. Então assim, é uma característica que ela é humana, e aí por isso que esse estudo ele fez isso. Então é uma coisa que acontece por ser fisiológica, né? Muito foda. Ele é natural, né, Buda? É uma característica natural, né? Ele é natural. Quem quiser ver a palestra, é só pesquisar no Google aí, Amy Cuddy TED Talks, que vai vir a palestra dela aí. Pesquisar o quê? Sensacional. A gente vai postar isso aí, velho. Você não pode, Lelo. Isso tem copyright, Lelo. Não, mas você indica. Você vai fazer indicação, indica, né? Pelo amor de Deus, te falar, viu? Cara, eu queria dizer até uma coisa que me chama a atenção aqui, que a gente fala do Power Pose e a gente sempre olha pro outro herói. E a gente às vezes não enxerga que a gente também tem essa habilidade de fazer algo que ninguém fez, porque cada um nasceu para um propósito. Todo mundo que está ouvindo sabe disso. Uma das coisas que eu reforço muito, cara, a gente tem um nervo vago aqui que sai atrás aqui da nossa cabeça, ele passa aqui pela nossa língua e ele poderia ir para nossas cordas vocais, mas ele não faz isso. Ele passa pelo nosso pulmão, vai para o coração e do coração ele ramifica para as cordas vocais. Isso nos faz entender uma coisa, que a gente só fala daquilo que o nosso coração bate. Então, você ter uma pose de herói, na verdade, é você falar daquilo que faz o seu coração bater. Isso faz todo sentido. Que isso, rapaz. Caralho, agora vamos fazer o seguinte. Loucura. O que a gente pode dizer é o seguinte: se você gostou do episódio, compartilha, comenta, curte, passa para um amiguinho, que hoje foi demais, não foi não, Paulo? Não, Pete,
Peraí, velho, deixa eu só fazer uma perguntinha final pra vocês aqui, velho. Peraí, rapidinho. Esqueci, rapaz, me empolguei aqui, esqueci da pergunta do Lelo. Não, rapidinho aqui, calma lá, rapidinho aqui. O Samir... que a fala do do Samir foi tão impactante que a pauta. Foi uma fala, parabéns, Eric, muito bom. Que isso. O Samir, vocês disseram que no começo o Samir faz casamento. Samir, é o seguinte, um dia eu fiz um casamento também, tá ligado? 300 pessoas. E eu acho que eu vou falar aqui. Esse foi o dia mais complicado que eu tive pra falar em público, mas consegui. Me virei e vou até dar uma dica aqui, né? Fiz dos meus defeitos o humor que causou empatia em que todos estavam ouvindo, né? Mostrei logo de cara a minha tremedeira, gente, eu não bebi. Eu tava segurando o microfone e falava, não bebi, mas tô nervoso para caralho, mas vamos lá. E isso quebrou já e mandei bala. Quero saber de cada um aqui qual que foi a palestra para público aberto que mais deu cagaço em vocês. Bom, a pergunta aqui vai pro Clebinho. Eu tenho 2 exemplos impactantes na minha vida, um negócio meio pessoal. Boa. O primeiro, eu ainda sou gago, né? Quem me conhece sabe disso. Eu sou gago, eu tenho uma questão, e isso, quando eu era mais novo, isso era muito forte em mim. Muito forte, fiz fórum, fiz psicólogo, fiz uma série de coisas. E aí, cara, meu pai incentivava eu a ligar pra marcar dentista. Boa. Liga e marca dentista. Mas não, pai, mas eu não consigo falar. Liga e marca. Não, eu não consigo falar. Liga e marca dentista. Então, ligar pra marcar um dentista em determinados momentos era foda pra mim. Então, isso foi. E aí não era obrigação, faz isso, é um incentivo. Faz isso, filho, né? Liga para o dentista, né? E hoje eu tenho o prazer de fazer um podcast, de dar aula e, enfim, de fazer essa apresentação para pessoas e fazer reuniões executivas, etc. E não me lembro qual delas me emocionou. Várias, acho que todas me emocionam e eu fico sempre gaguejando internamente, porque eu ainda sou gago, eu só aprendi a conviver com isso. Então, assim, cara, então a comunicação, essa menção que você mencionou, pra mim, o que mais me marca foi marcar o dentista, velho. Que legal. Quem que vai, Boldro? O Thiago Pinelli. Você sabe que eu tava pensando aqui, né? Sempre. Mas eu sempre fui muito tímido. Sempre. Então, pra mim, falar em público sempre foi um parto. Eu acho que eu fui me resolver de alguns anos pra cá. Você falar pra mim qual era o momento mais delicado, pra mim sempre foi na escola. Apresentar trabalho de escola pra mim era um terror, velho. Aí depois foi ficando mais velho, faculdade, acho que a faculdade começou a soltar um pouco mais e... Entendi. E agora estamos aí, gravando podcast. É isso aí. E aí, Pete, quem que vai, velho? Ô, Paulo, você já voltou, não? Voltei. Tive que ir no banheiro rapidinho. Vai lá. Meu momento, na verdade, foi numa das festas que a gente estava dando, um evento onde eu errei o nome da noiva. A gente fazia festa de casamento, né, velho? E a gente falava, né, no microfone ali para 200, 300 pessoas, né? E na hora de fazer a entrada no salão aí dos noivos, né, depois, né, do momento importante da festa, talvez o mais importante, né, onde a gente anunciava a entrada da grande Felizardo e do Felizardo, dos grandes homenageados da noite, eu errei o nome da noiva. E ali foi um momento muito rápido em que, né, o pessoal já estava olhando pra gente e eles olharam com um olhar um pouco diferente, especialmente os parentes e os pais, né, da noiva, né, porque eu errei o nome da filha deles, né. E eu tive que sair ali rapidamente com alguma... E eu fiz uma brincadeira, estava prestando atenção, né? Bom. Então, mas aquilo ali foi extremamente impactante. Eu falei, caraca, velho, o que eu tô fazendo aqui no meio desse monte de gente? Como é que eu errei isso? Enfim, foi muito rápido e de fato me ajudou a moldar aí para outros momentos. Eu nunca mais errei o nome de noivo, né? Inclusive da que eu tenho hoje, maravilhosa, né? Então... serviu pra mim como um grande aprendizado. Que maravilha. Essa aqui não pode errar de jeito nenhum, né? É isso aí. Agora faltou o Samirzão, né? Cara, eu vou te falar que acho que o momento que mais me marcou, acho que foi onde virou uma chave, foi na minha formatura, cara, de Direito. Nós temos mais um aqui, um parceiro. Não, bacharel. Bacharel, sem dúvida. E a gente tava ali eu me lembro que a gente foram escolher o orador, então você imagina que na faculdade de Direito eram 6 turmas, de cada turma eles escolheram 2, e aí eu fui, aí tinha aqueles caras
Meu, tinha um cara lá que todo mundo falou, não, esse é radialista, esse não sei o quê. Ah, fiz o teste lá, cara, no fim das contas fui escolhido. E eu me lembro, cara, até hoje, assim, que eu entrei nesse... Cara, eram mais de 3 mil pessoas. Você imagina que era umas arquibancadas. E eu me lembro de eu entrando, assim, eu tenho aquele discurso gravado, e eu encerrei com as palavras de Rui Barbosa. E eu lembro que meu pai ficou bem lá no centro, assim, ele com a minha mãe. E eu olhei, falei para eles, eu vou estar lá embaixo olhando para vocês. E eu me lembro quando eu falei que de todas as coisas que acontecem na vida, ficam 2 coisas, né? A gente pode perder tudo e tal, que é o nosso pai e a nossa mãe, cara. E, bicho, aquilo eu acho que eu pude ver que a gente pode falar, a gente pode se expor, que tá dentro da gente, precisa, cara, precisa alcançar as pessoas. Muito bom. Show de bola. Que beleza, hein, cara? Pô. Muito bom, hein? Muito bom. Beleza. O Samir, Diga. valeu por ter vindo aí, ter destilado o seu conhecimento e ajudado a gente a fermentar nossas ideias aqui. Nossa, eu tava aguardando. Eu tava aguardando essa aí pro final. Muito bom. Caralho. E se o pessoal quiser saber mais sobre oratória, saber técnica, o que eles fazem, velho? Onde eles te encontram? Cara, eu tô no Instagram, @Rashid Samir. É só entrar lá que a gente tem conteúdo ali falando sobre oratória, comunicação como um todo. Então, eu tô ali, cara. Mas tem curso também presencial, assim, ou não? Sim, cara, online? a gente faz um curso online, Descubra a Tua Voz, e a gente, de forma periódica, aí abre a turma. Então, é só estar conectado ali na rede social que a gente está divulgando direto. Boa. E é também isso aí, tem cara. company, né? Sabadão já vai pôr em company aí para 60 pessoas. 60 pessoas. Vai que vai. Da hora, hein, gente? Só mais uma. Coisa boa demais. Matou, né? Matou? Lindo de se ver, Samir.